a situação do Everton Cebolinha. O jogador ele tem todas as características de atacante que atua pelo lado esquerdo. Que tem jogador que está aí com um caminho livre para poder fechar com o Vasco da Gama. Olhar para frente, tem um Atlético Paranaense jogando no Rio de Janeiro os próximos 4 jogos do Vasco. Qual é a conta que você faz dos 12 pontos possíveis? Por que contra o G4 o Vasco vai muito bem e contra quem está mais abaixo se enrola? Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso café. Então chega deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal. Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta segunda-feira, dia 4 de maio de 2026. A situação do mercado da bola. Vamos ter mais oportunidades para conversar melhor com o Renato, com o Admar Lopes, com a diretoria e o departamento de futebol, mas buscando ali a apuração pós a partida e conversando até com pessoas ligadas ali ao Flamengo, que cobre o dia a dia do Flamengo. Estava conversando com o Guilherme Flazoeiro, que cobre o dia a dia, sobre a situação do Everton Cebolinha. O jogador ele tem todas as características de atacante que atua pelo lado esquerdo. O Vasco, nesse momento, também trabalha para trazer um jogador que tem essa qualidade e essa velocidade. E o jogador está fora dos planos. E é um jogador que tem muita qualidade. A questão é a situação salarial. O Flamengo não quer perder o jogador de graça. E ele pode perder o jogador de graça, porque tem o seu contrato encerrado. O Flamengo tenta ganhar uma grana em cima do Everton Cebolinha. E a informação é o seguinte: o jogador está em final de contrato, tem um salário elevado. Se chegar uma proposta agradável, o Flamengo vai liberar. Por isso o caminho está livre. Se houver uma proposta, o Flamengo vai liberar, né, para tentar fazer um dinheiro em cima do jogador. O fato é que pode também esperar, ter ali a paciência e conseguir o jogador vindo de graça, né? Ter um contrato encerrado e aí o jogador pode vir de graça na janela do meio do ano. O interessante seria já o Vasco antecipar e já fazer ali uma costura direta com o Everton Cebolinha. Seria interessante, mas eu quero saber a sua opinião. O jogador, inclusive, conhece o Renato Gaúcho, né, dos tempos de Grêmio, e seria uma oportunidade nesse momento. Mas vamos falar agora sobre contratações, vamos falar sobre reforços, né, cara? Porque tem jogador que tá aí com um caminho livre para poder fechar com o Vasco da Gama. Um jogador que é um sonho antigo do Vasco, um jogador aí que tá voltando ao futebol brasileiro, um atacante aí que fez muito destaque no Botafogo há 3 anos atrás, e aí depois foi jogar, né, no futebol russo, no Krasnodar, foi muito bem por lá, só que ele já vem tentando voltar, né, para o Brasil há 2 anos. O jogador não foi liberado, né, há 2 anos atrás. Ano passado o Vasco tentou de novo e acabou não conseguindo, mas parece que agora, né, esse sonho antigo do Vasco vai se concretizar. Estamos falando do atacante Vitor Sá. Pois é, cara, o jogador tá em término de contrato, o Vasco já fez aí, né, toda a conversa, toda a negociação com o empresário, o próprio jogador já deu a entender que quer voltar ao futebol brasileiro e vê essa possibilidade de trabalhar com o Renato Gaúcho aqui no Vasco da Gama como algo muito positivo para a carreira dele. Então tudo indica, né, pelo que tudo indica, o Vasco aí deve acertar a contratação do Vitor Sá aí nas próximas semanas. O Vitor Sá que pode ser aí o segundo reforço, né? Porém, o primeiro de peso, né, cara? O primeiro reforço foi o lateral esquerdo Paulinho, do América Mineiro, que chega agora no mês de junho. E aí estamos falando, né, de um primeiro reforço de maior impacto, né? Um jogador que com certeza foi ali, né, interesse de outros clubes do futebol brasileiro, mas essa possibilidade, né, de trabalhar com o Renato Gaúcho acabou contando aí bastante, né, e fazendo com que o jogador aí fizesse, né, essa negociação com o Vasco da Gama fosse um pouco mais acelerado. Não está assinado ainda, mas parece que as coisas vão evoluir para que o Vasco aí possa fechar com o jogador. O Renato Gaúcho já projetando para frente, né, pensando no Atlético Paranaense, o Vasco não pode realmente ir com ninguém, nenhum titular para o Chile. Leva os reservas, né? Ou, por exemplo, é jogo pro Brenner, é jogo pro David. Esses caras têm que ir. David, Brenner, esses caras têm que jogar. Inestrosa,
É jogo para eles. Paulo Henrique está suspenso, tomou um terceiro cartão amarelo bobo, fez o pênalti, ficou discutindo, esquece, está suspenso contra o Atlético, tem que ir. Quer ver uma escalação que eu levaria? Fusato, alguns podem ir para o banco, né? Por exemplo, Saldívia para mim iria para o banco, mas não jogaria. Fusato, Paulo Henrique, Wallace, Falcão, Lucas Freitas e Avelar. O meio-campo iria com Ramon, Rick, JP e Nestroça. Vai com esse time. Na frente, David, Brenner e Nuno, por exemplo. Esse é um time. Ou pega o moleque, mais um atacante da base e bota o Breno, por exemplo. Mas tem que botar os moleques para jogar. E esse é um jogo que o Renato vai levar alguns sub-20 e vai escalar. Aliás, ele não. Quem vai é o Alexandre Mendes, ele está suspenso. A Conmebol tirou ele da viagem. Enfim, fazer o quê? Bom, algumas curiosidades aqui, né? O Vasco pega agora na sequência até a Copa do Mundo 4 jogos, 3 em casa. Atlético Paranaense domingo, depois sai para pegar o Internacional, que ontem venceu o Fluminense no Beira-Rio. Recebe ainda a equipe do Bragantino, que ontem venceu a Chape fora de casa, e o Atlético Mineiro, que bateu o Cruzeiro no Clássico. Dos 12 próximos pontos a disputar, dá pra gente fazer quanto? 10? É absurdo, 9? Dá pra gente terminar ali com 27 pontos? Dá. Meio da tabela? Acredito que sim. Tá todo mundo muito embolado. Mas o Vasco tá 2 da zona de rebaixamento e 6 do G5. Mas dá pra gente chegar próximo do G5 até a parada pra Copa do Mundo, que é praticamente a metade do campeonato, já que são 19 rodadas, a gente vai fazer 18. E aí vem uma janela, vem o investidor, vem muita mudança no Vasco da Gama. E dá para que possamos terminar com tranquilidade a competição dignamente, sem brigar por nada de rebaixamento, nada disso. E, quem sabe, se na Sul-Americana a gente não avançou, na Copa do Brasil contra o Paysandu vamos avançar, porque a gente tem Atlético Paranaense, Paysandu em casa, depois o Inter fora. Aí a gente sai para jogar com Olímpia e recebe o Atlético Mineiro. Essa é a nossa sequência aí no mês de maio. Temos que pontuar. Temos que fazer os nossos deveres, de casa ou não. Enfim, e para fechar, por que contra o G4 o Vasco faz 10 de 12 pontos? Bate Palmeiras, bate Fluminense, bate São Paulo e empata com o Flamengo. Por que esse aproveitamento, esse rendimento, a gente não tem mais abaixo? É um time mais ligado? O Vasco entra mais ligado no G4 do que contra o Z4, por exemplo? Perdemos para o Mirassol, perdemos para o Corinthians, empatamos com a Chape. Cara, o que acontece? Peguei aqui rápidos exemplos de quem está abaixo de nós. Perdemos para o Santos, que estava no Z4, saiu e está ali naquela briga e tal. O que acontece com o time do Vasco da Gama? É para pensar. É para entrar ligado no 220. Agora ontem, o empate foi para quem acreditou até o final. E o Vasco é para quem acredita. Uma excelente semana para você. Fique com Deus. E até mais tarde. Teremos também decisões importantes em relação à venda da Vasco da Gama SAF, né? A Leila Pereira, na sexta, falou ali, né, explicitamente que o enteado dela, o Marcos Faria Lamac, está aí muito próximo, né, de comprar a SAF vascaína. Mas tem um detalhe que muita gente está deixando passar despercebido. Essa semana agora, né, o Conselho Deliberativo do Vasco, né, conselheiros e beneméritos, eles vão se reunir para votar uma mudança no Estatuto do Vasco em relação à SAF. Como assim, Mário? O que está acontecendo? Pois é, essa votação ela vai ocorrer por qual fator? No atual Estatuto do Vasco, do Clube Associativo, ele não permite que qualquer pessoa ligada à diretoria do Vasco, ou conselheiro, ou diretor, presidente, qualquer pessoa, ela não possa assumir um cargo na SAF vascaína, né, no controle do futebol, depois de 5 anos que ela sair, né, do clube associativo ali, né, com um cargo importante. E aí o que eles querem fazer? Eles querem mudar esse estatuto para poder permitir, vamos dizer, semana que vem, o Lamaquia comprou a SAF do Vasco, e ele queira contratar vamos dizer, dar um exemplo aqui, ele queira contratar
o Felipe Maestro, ou o Pedrinho, vou dar um exemplo aqui, o Pedrinho, pronto. O Pedrinho, que é o presidente do Vasco hoje do Associativo, e o La Máquia quer contratar o Pedrinho para ser ali o diretor de futebol da SAF. Hoje, isso não é permitido. Só que se esse estatuto for alterado, isso aí vai permitir, né, que qualquer pessoa do clube associativo ligada à diretoria ou que seja conselheiro possa ser contratado. Outro exemplo, o Levenciano, né, que está unido com o Pedrinho. Eles foram adversários na última eleição. Parece que os dois estão unidos agora. O Levenciano, ele é conselheiro de oposição. Ele é o conselheiro de oposição no Conselho Deliberativo. Então, teoricamente, ele não poderia assumir um cargo na SAF do Vasco nos próximos 5 anos. Se tiver essa mudança no estatuto, isso aí vai permitir que, quando o La Máquia assumir, ele possa contratar o Levenciano também para participar da administração. Então essa decisão interna do Vasco vai ser muito importante, porque eu acredito que as coisas estão caminhando aí para os próximos 15 a 20 dias, 2 ou 3 semanas, a gente ter aí algo muito impactante acontecendo, né? A proposta, uma votação interna e aí finalmente, né, as coisas caminhando com mais velocidade para que o investidor possa fazer esse investimento aí bilionário, né? Estamos falando de mais de 2 bilhões de reais que vão ser investidos aí no Vasco aí no futuro muito próximo aí em relação a contratações, time, treinador, CT, estádio, muita coisa que vai mudar no futuro do nosso clube, mas internamente essa mudança no estatuto está sendo discutido. Muita gente acredita que é benéfico essa mudança e outros acreditam que não é benéfico. Então deixa nos comentários sua opinião. Patrocinador Master, cara, o Vasco essa semana vai se reunir com o representante que está vindo lá da Europa, lá da Inglaterra, da empresa Sporting Bet. Essa reunião vai ser por quê? Porque o Vasco recebeu uma proposta de 120 milhões de reais até o final do ano que vem, né? 50 milhões esse ano, 70 milhões em 2027 para a Sporting Bet patrocinar, né? Ser ali a marca principal da camisa do Vasco. Parece que o Pedrinho quer mais dinheiro, parece que o Pedrinho aí quer que a proposta suba para em torno de 140 milhões de reais, mas parece que essa pedida, ela já tem ali um aval do Marcos Farias La Máquia, né? Parece que o próprio investidor, o próprio La Máquia, já tem voz ativa, né? Já tem aí, né, algo por trás dessa negociação. Então esse representante, esse executivo da Sporting Bet está chegando ao Rio de Janeiro essa semana. Teremos as reuniões, né? O Vasco inicialmente estaria ali disposto a não aceitar, mas, vou ser bem sincero, eu acho que no final das contas teremos um desfecho positivo, tá? Eu acho que no final das contas o Vasco vai acabar se acertando aí com a marca, né, inglesa, né, uma marca lá da Inglaterra, que é uma das maiores casas de apostas aí do mundo, né, que é a Sporting Bet, podendo aí se tornar a nova parceira de longa data do Vasco da Gama. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa o like, compartilhe, já comenta aí embaixo e também se inscreve no canal, hein? Pra não perder nada, porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço, galera. Fui!